Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar finalizando o módulo 4, essa é a aula 5 do módulo 4. Então nós vamos falar sobre células, tecidos e órgãos para a gente fechar esse módulo de anatomia e fisiologia humana. Bem, vocês lembram porque vocês vêm estudando que falamos sobre muitos sistemas, né? Então, basicamente, ele está aqui nessa estrutura, né? Então, o que acontece? Nós temos organismo, nós somos um organismo vivo. E dentro do nosso corpo, ele é constituído por várias outras subunidades. Então, se vocês forem reparar aqui, isso é basicamente a constituição do organismo, os níveis de organização do ser humano. Então, nós temos aqui o organismo, o indivíduo. Esse organismo, ele é formado a partir de um conjunto de sistemas. Esses sistemas, eles são formados por órgãos, né? Esses órgãos, nos órgãos a gente tem vários tecidos, nos tecidos a gente tem várias células e dentro das células organoides e que a gente tem dentro desses organoides moléculas e átomos. Esses daqui, molécula e átomo, não foram objetivos do nosso estudo, né? Não, até porque tem muita parte química, que não é o objetivo bem desse módulo, certo? Então, o que nós fazemos basicamente foi de daqui para cá, certo? Então, o que é importante a gente saber? Que a menor estrutura, né, do que estamos estudando, não do que existe, são as células, certo? Então, as menores estruturas que nós vamos estudar nesse módulo são as células. Um conjunto de células constitui um tecido. Vários tecidos juntos formam os órgãos. Vários órgãos juntos formam um sistema. E quando a gente tem vários sistemas trabalhando de forma individual ou em associações, a gente tem o quê? O organismo, né? O ser humano, o organismo vivo em funcionamento, tá? É o que eu falei aqui. Várias células iguais têm a mesma função, se unem e formam um tecido. Tecidos que funcionam juntos formam um órgão. Órgãos que trabalham em conjunto formam um sistema. Então, nós vimos os sistemas e hoje nós vamos ver órgãos e vamos ver tecidos e células, ok? Essa figura ela exemplifica muito bem. Aqui, ó, é uma célula, né? É uma célula do tecido do estômago, certo? Tecido epitelial, poderia ser assim. Então, a gente tem uma célula, um tecido, formando um órgão, que aqui é o estômago. O órgão que constitui, né, ele integra um sistema, que aqui seria o sistema digestório. E esse sistema é um dos sistemas que fazem parte, o quê? Do organismo vivo, certo? Então, vamos começar a falar sobre células. Eu acredito que algumas pessoas já ouviram falar sobre células, né? Então, a gente tem inúmeras células no nosso corpo, inúmeras células. A gente vai ver algumas aqui. Aqui, nessa figura, ela está bem ilustrativa, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, células sanguíneas, neurônios também são células cardíacas, células intestinais, células epiteliais, células musculares. Então, a gente tem vários tipos de célula. A célula, ela é muito vital dentro do tecido. As células constituem os tecidos, certo? Então, as funções vitais de um organismo ocorrem dentro das células. A gente vai já ver por quê. As células são componentes fundamentais de todos os organismos vivos. A atividade de um organismo depende do funcionamento da célula, individual e coletivamente. Então, a célula é uma unidade vital, né? Ou seja, ela é muito importante para a sobrevivência do tecido, certo? A célula é a unidade através da qual a matéria e a energia são adquiridas, convertidas, reservadas e utilizadas e na qual a informação genética é armazenada, liberada e expressa. Então, aqui nessa figura, a gente tem o exemplo de uma célula. Aqui é o oxigênio e glicose, né, que seria uma das fontes de carboidratos que a gente tem, certo? Que a gente obtém a glicose de um carboidrato, certo? Então, aqui é como se eles fossem
insumos, digamos assim, para a célula, para o trabalho da célula. Então, a célula precisa de oxigênio e precisa de glicose. Mas para quê, professora? Porque dentro dela, ela vai ter o metabolismo celular, certo? O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar, digamos assim, para produzir algo, né? Esse algo, muitas das vezes, é energia, tá? Então, a energia aqui, ela pode ser produzida, né, adquirida, pode ser convertida e, de certa forma, dependendo do tipo de célula, ela pode reservar, certo? Então, aqui a célula, ela trabalha para produzir energia, mas como subprodutos de reação, ela também libera o CO2 e vapores de água. Lembra que lá no sistema respiratório, quando a gente estudou muito lá aulas passadas, que a gente falou assim, na troca gasosa, o corpo precisa retirar o CO2 que está sendo produzido, e aí ele sai, né, o CO2 retira dos tecidos, passa para o sangue para ele ser excretado lá pelo pulmão. Então, esse CO2 que a gente estava falando vem proveniente justamente daqui, do trabalho da célula. Na estrutura celular, a gente tem basicamente dois tipos de célula. As células eucarióticas e as células procarióticas. As células eucarióticas são esse tipo aqui, ó. As células procarióticas são esse tipo aqui. Vocês podem observar que aqui dentro tem muito mais estruturas do que aqui. Eu estou falando de variabilidade, não de quantidade, tá? Então, aqui a gente tem um núcleo bem definido. Aqui já não é tão definido, ó, vocês podem perceber. Aqui a gente tem mais de uma organela, né? Aqui a gente tem basicamente um tipo de organela, seria os ribossomos, certo? Então aqui, digamos assim, que é uma célula muito mais complexa do que aqui. Esse daqui é um exemplo de célula animal, como a nossa célula, e esse daqui é um exemplo de uma célula bacteriana, para você ver que a complexidade dessa célula é bem menor que essa. Em relação ao tamanho da célula, sua grande maioria são bem pequenas, né? Que é muito difícil você conseguir visualizar a olho nu, digamos assim, olhando assim, você não consegue observar. Então, você precisa de aparelhos, como esse daqui, ó, que são microscópios, no qual você pode ter esse tipo de visualização, como aqui nessa figura. Esse tipo de visualização é um tamanho microscópico. Então, as células, elas têm tamanho microscópico. Significa que você só consegue visualizar melhor com o auxílio de microscópio. As células, elas têm várias formas, tá? Então, elas apresentam diversas formas. Ela não tem só uma forma. Por isso que a gente tem vários tipos de célula no nosso corpo. Ela pode ter o formato cúbico, formato esférico, formato prismático. Olha, esse aqui é o formato esférico. Formato prismático, estrelado, fusiforme, como aqui. A gente tem esse formato da célula nervosa, que é ramificado, né? Então, a gente tem tudo isso daqui é célula, ela só tem formas diferentes. Esses são os componentes celulares. Eu deixei circulado aqui os componentes principais que a gente tem que observar, que é o citoplasma, que é toda essa região aqui, o núcleo, que é essa região central aqui, e a membrana celular, que é o que reveste a célula, certo? Vamos começar a falar de fora para dentro. Vamos falar um pouquinho sobre a membrana celular. A membrana celular é também chamada de membrana plasmática, e ela é um envoltório que delimita a célula. Então, vou voltar aqui rapidinho. Tudo isso daqui, ó, nessa coloração, é a membrana plasmática. A função dela aqui é revestir a célula. Mas para que ela reveste? Porque ela basicamente que regula o que passa para dentro, de fora para dentro, e o que vai de dentro para fora. Então, ela regula a passagem de substâncias, o que vai entrar e o que vai sair da célula, tá? Então, a membrana, ela é composta basicamente de substâncias lipídicas, né? Que tem lipídios nela. Lipídios e proteínas, proteínas ancoradas e lipídios. Essas proteínas, muitas vezes, elas funcionam como canais, que é
exatamente por onde vai passar essas substâncias. Quando eu falo substâncias, eu digo todo tipo, inclusive água, tá? Essa região, que é a maior parte, digamos assim, da célula, é chamada de citoplasma ou também de citosol. Aqui, espalhados nessa região, tem o que nós chamamos de organelas, né? Essas organelas, elas têm funções variadas, a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma. Aqui dentro é como se fosse a grande fábrica da célula, é onde acontece o maior volume de trabalho, é onde acontece mesmo a atividade da célula. Aqui a gente tem uns exemplos de organelas, como por exemplo os ribossomos. Os ribossomos, eles são uma organela muito importante porque é deles que é fabricada as proteínas que a gente precisa para o nosso corpo, a constituição do nosso corpo, né? Então a gente tem ribossomos para síntese proteica, centríolos de divisão celular, tem o retículo endoplasmático rugoso e o liso, que é aqui síntese proteica e síntese de lipídio. A gente tem o complexo de Golgi, que ele armazena e também secreta o que está sendo produzido pelo retículo endoplasmático. A gente tem vacúolos, a gente tem lisossomos, que é para digestão intracelular, né? Substâncias que a célula não vai usar e ela precisa eliminar. E também mitocôndrias, que é muito importante, porque sim, a nossa célula respira, então por isso que ela precisa de oxigênio, tá? Então aqui a gente está distribuindo mitocôndrias, vocês podem ver o formato dela, centríolos, lisossomos. Essa parte aqui é uma visualização do núcleo, tá? Essa parte aqui. Próximo a ele a gente tem o retículo endoplasmático, o rugoso e o liso, tá vendo? Complexo de Golgi aqui. Então, a gente tem vários tipos de organelas, que uma vai trabalhando assim junto com a outra. A gente não pode esquecer, pessoal, que células, elas têm um prazo, né? Algumas células, elas acompanham a gente para a vida toda, mas tem umas que têm um prazo, como, por exemplo, a hemácia, ela tem um prazo de 120 dias. Então, depois de 120 dias, ela precisa ser destruída, porque ela já ficou velha, um termo assim popular, ficou velha. Então ela precisa ser destruída e substituída por outro. Como é que eu vou conseguir substituir? As minhas outras células vão ter que trabalhar para que sejam produzidas novas, certo? E aí a gente tem o núcleo celular. Então nós falamos da membrana, falamos do citoplasma e agora estamos falando do núcleo celular, que é a parte central aqui. Aqui é uma parte muito importante, porque é aqui que tem toda a informação genética dessa célula. Tudo que ela é, a informação sobre o que ela vai fazer, que é a sua atividade, o que ela foi destinada a fazer, tá tudo no núcleo. Se ela quisesse replicar, a informação genética tá no núcleo, tá? Então, ela é delimitada por essas membranas que se chama carioteca, é uma outra membrana, uma membrana nuclear. Tá? É o local de armazenamento de toda a informação genética da célula, certo? Então, ele que regula, esse daqui no citoplasma são as organelas que executam o trabalho, mas o núcleo é quem regula, ou seja, ele que dá ordem para fazer a execução do trabalho lá no citoplasma. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os tipos celulares que tem. A gente tem adipócitos, né, que são células que armazenam gorduras. Aqui é uma ampliação dessa célula, então a gente tem aqui um reservatório de gordura e aqui o núcleo. Aqui a gente tem um exemplo de célula de Schwann, que produz a bainha de mielina, né, nos neurônios. Tem os neurônios que eles são mielinizados, o nome, que é revestido por essa estrutura, que é chamada de bainha de mielina ou célula de Schwann, né? Que a função delas é principalmente auxiliar na condução da sinapse nervosa, né? Então, aqui é um axônio, né? A porção axonal do neurônio. Não são todos os neurônios que têm esse axônio, mas principalmente lá do sistema nervoso tem. Aqui é um exemplo de células alfa e beta, que é as células que a gente pode encontrar no pâncreas, né? Nas ilhotas pancreáticas.
que são responsáveis por produzir a insulina e o glucagon, que a gente falou, né, nas aulas passadas. Aqui a gente tem outro tipo de célula, osteócito, que é essa daqui, ó, é uma célula responsável pela manutenção, né, pela composição da matriz óssea, ou seja, do osso. Aqui a gente tem o condrócito, aqui, ó, que é um outro tipo de célula, né, que está ali presente no tecido cartilaginoso. E aí a gente tem células hemácias. As hemácias, elas também são chamadas de eritrócitos e também são chamadas de glóbulos vermelhos. Os leucócitos que a gente viu a passada são chamados também de glóbulos brancos ou células de defesa. Então aqui, olha, essa avermelhadinha, né, levemente esférica, elas são células sanguíneas, ou seja, elas estão lá no sangue, elas estão presentes no sangue, assim como os leucócitos também. É através dessas células que vai ocorrer o transporte do oxigênio, nós já falamos isso. E os leucócitos ou glóbulos brancos são células que atuam na defesa do organismo, então eles estão todos juntos lá no nosso sangue. Aqui são os hepatócitos, que são os tipos de célula, né, que têm maior atividade no fígado. Então, o fígado, basicamente, ele é constituído de hepatócitos, são as células mais importantes do fígado, porque eles que vão sintetizar proteínas e também a bile, né, que a gente já viu lá no sistema digestório, que é extremamente importante. Aqui a gente tem os enterócitos, que são as células que estão presentes no nosso intestino. Elas são muito importantes porque elas que vão regular a passagem. Lembra que eu falei para vocês, lá no sistema digestório, que nas porções do intestino delgado e intestino grosso, a gente tem reabsorção de água, de sais minerais e de vitaminas que estão ali provenientes da nossa alimentação. Então, é através dos enterócitos que vai ocorrer essa passagem. A gente tem outros tipos de células, como o óvulo, que são as células reprodutoras femininas, e o espermatozoide, né, que são as células reprodutoras masculinas. A gente tem também o neurônio, né, que é a principal célula nervosa, né, do sistema nervoso. Ele é responsável principalmente por conduzir os impulsos nervosos. É muito importante a gente frisar que o neurônio não tem a capacidade de reprodução. Então, digamos que a gente tenha uma lesão a nível cerebral e você perder essa capacidade ter a morte do neurônio, o meu corpo ele não tem como produzir novas. Então, eu posso ter um dano cerebral, certo? Então, é por isso que é muito importante proteger, né? A gente já falou sobre todo o revestimento do crânio, que é justamente para garantir a integridade dessas células, que essas são o tipo de célula que nascem e vão conosco até o final da vida. A gente não tem uma reposição, como por exemplo da hemácia que eu falei para vocês. Durante o processo de envelhecimento, a pessoa ela tende a ter perda dessas células, né? A degeneração gradual, por isso que muitas vezes algumas pessoas mais idosas começam a ter alguns problemas, algumas doenças relacionadas ao sistema nervoso. A gente tem também os miócitos, que são as células que constituem os músculos. Olha, muitos desses miócitos, que são as células musculares, tem esse formatinho fusiforme. Essa região aqui, ó, escura, é o núcleo da célula. A gente tem as células epiteliais, e as células epiteliais são as mais comuns dentro do nosso corpo, porque elas constituem um importante tecido, né? Que é um tecido que faz todo um revestimento, não só da parte externa do nosso corpo, como na parte interna, revestindo órgãos. Então, essas são as células epiteliais, né? Que atuam na absorção, proteção, secreção. Então, elas estão ali basicamente em quase todo o nosso corpo, essas células. Nós falamos de células e lembramos que um conjunto de células, várias células constituem um tecido. Várias células de mesma função, trabalhando igualmente, elas constituem um determinado tecido. E a gente vai ver esses tecidos. E a gente vai observar também que esses tecidos muitas vezes se referem ao nome das células, né? Então, eles têm isso em comum. Então, por exemplo, aqui a gente tem tecido adiposo, cartilaginoso, tecido muscular, tecido epitelial, tecido sanguíneo. Então, a gente vai ver todos esses tecidos, tá?
Então, o tecido, como a gente já falou, é um conjunto de células de mesma natureza, diferenciando em relação a uma função. A gente tem várias células formando um tecido, mas um órgão pode ter mais de um tecido, entenderam? Então, um tecido ele é constituído de uns tipos de célula, mas isso não significa que aquele órgão tem só um tipo de tecido. Quando a gente for falar dos tecidos, vocês vão entender mais ou menos. Então, eles são um agrupamento de células com a mesma função. A gente tem tecidos epitelial, tecido de sustentação, sanguíneo, muscular, nervoso. Então, essa é uma visão geral dos tecidos que a gente tem no corpo. Aqui a gente tem tecido epitelial, que pode ser de revestimento ou glandular. Um tecido de sustentação, que é subdividido em conjuntivo, adiposo, cartilaginoso e ósseo. Tem também tecido muscular, tecido sanguíneo e tecido nervoso, tá? Então, essa é a visão geral dos tecidos do nosso corpo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tecido epitelial. A função dele é revestimento, proteção e secreção de substâncias. O tecido epitelial é composto de células epiteliais. Exatamente, o tecido epitelial é composto de células epiteliais, tá? Que são geralmente bem encaixadas. O que significa isso? Significa que uma fica bem do ladinho da outra, né? Formando esse tecido. Então, a gente tem dois tipos de tecidos epiteliais, de revestimento e o glandular. Vamos falar um pouquinho sobre revestimento. O de revestimento é aquele de proteção, como, por exemplo, o revestimento da pele. Pele, não só pele, mas mucosas. Onde é que a gente tem mucosas? Nariz, mucosa pulmonar, né? A gente tem mucosa aqui no trato respiratório, a gente tem mucosa na região vaginal, né? Então, a gente tem mucosa em várias regiões do nosso corpo. Revestimento de pele, mucosa e serosa. O que é serosa? São aquelas membranas que revestem o órgão. Vocês lembram que eu falei? Umas membranas que revestem o órgão, por exemplo, pleura ou meninges, que também são membranas que revestem o órgão. Pleura revestindo o pulmão e as meninges revestindo o cérebro. A gente tem também o tecido glandular, né? Que eles já revestem, eles já estão ali mais revestindo glândulas, né? Que produzem e eliminam substâncias, como, por exemplo, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os tecidos de sustentação. Os tecidos de sustentação, eles forram o epitélio. Imaginem que nada disso está muito solto no nosso corpo. Então, os tecidos, como eu falei para vocês, pode ter mais de um tecido dentro do órgão, tá? Mas eles ficam ali intimamente ligados, eles ficam muito próximos um do outro, tá? Então, ele é de sustentação porque ele pode ocupar intervalos entre órgãos ou entre tecidos. Suas principais funções são sustentação, preenchimento e ligação, defesa, nutrição e armazenamento. Então, o primeiro tecido de sustentação que a gente tem é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é encontrado abaixo do epitélio, né? Preenche espaços entre órgãos, tem a função de sustentar e nutrir tecidos não vascularizados. Então, aqui ele contém fibras colágenas, que tem as fibras colágenas, elas são compostas basicamente de colágeno e as elásticas de elastina. Então, acho que algumas pessoas já ouviram falar sobre colágeno, né? Principalmente que a pessoa quer passar na pele. Então, o tecido de sustentação, ele tem a função de sustentar, de preencher espaço, que é justamente para preencher, exatamente essa palavra, né? Para não ficar aquele espaço vazio entre os tecidos. Então, ele vai fazer o preenchimento e dar firmeza, sustentação entre os órgãos e entre os tecidos. Então, aqui é um exemplo de uma fibra, né? Que esse tecido é composto por fibras. Então, aqui a gente tem fibras elásticas, que tem uma elasticidade maior, e fibra colágena, que já tem uma resistência maior, tá? Então, a gente tem também tecidos de sustentação adiposo, que são compostos basicamente de adipócitos, né? Que são células que fazem depósitos de gordura. Então, onde é que a gente tem tecidos adiposos que são compostos de adipócitos, tá? Então, o que eles fazem? Eles acumulam gordura, né?
Essas gorduras, elas são importantes para revestir os órgãos internos. Por quê? Porque ela é uma proteção mecânica, né? Para um caso de um choque, né? Proteger o órgão. E também proteção térmica, porque a gente sabe que dentro do nosso corpo existe uma temperatura que não é a mesma de fora do corpo, né? Dentro do corpo, a nossa temperatura é 37 graus, fora do corpo já é outra temperatura. Então, para que se mantenha o funcionamento, tudo certinho dentro do corpo, precisa manter essa temperatura. Então, esse reservatório de gordura é importante. Só não é importante quando esse reservatório está muito grande, né? Aí já é tecido gorduroso demais. E aí a gente tem o tecido cartilaginoso, né, que é o que compõe as cartilagens. Os exemplos de cartilagem que a gente tem aqui na pontinha do nariz, a gente tem cartilagem entre as vértebras, cartilagem aqui nessa região do joelho, né? As suas células são os condrócitos, então os condrócitos compõem a cartilagem. Tem a função de sustentação, revestimento de articulações, facilitando os movimentos e é fundamental para o crescimento dos ossos longos. Então, também eles estão ali auxiliando a função dos ossos e das articulações. A gente tem o tecido ósseo, né, que é onde a gente vai ter o osso, é formado pelo osso, o tecido ósseo reveste o osso, né? Então, ele tem grande rigidez. Suas células são os osteócitos, têm a função de sustentação, ou seja, eles auxiliam o sistema esquelético também, que é por causa dos ossos, né? Então, é muito importante esse tecido ósseo e eles são compostos basicamente de osteócitos, tá? A gente tem o tecido muscular, que as células que compõem esse tecido são os miócitos, né? Formando fibras musculares. Aqui, como a gente pode ver, tecido muscular cardíaco, esquelético, muscular liso, que é o que reveste os órgãos, né? O esquelético, que é o responsável pelo movimento do nosso corpo. Confere a capacidade de contração e relaxamento, função de movimentação, que é a função do quê? Do músculo. A gente viu lá no sistema muscular que ele tem a função de movimento, ele auxilia o movimento do corpo. Então, o tecido que faz esse trabalho também. E a gente tem o tecido sanguíneo, né? Que a gente já tem é composto de células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, glóbulos brancos e as plaquetas. Então, aqui está uma distribuição, ó, dos glóbulos brancos, das plaquetas, certo? E das hemácias são os glóbulos vermelhos. Então, essa é a composição do tecido sanguíneo. E aí a gente tem o tecido nervoso, né? Que tem a função de condução de impulsos nervosos. É formado principalmente pelos neurônios, que são as células funcionais desse sistema. Então, olha aqui, a gente vê um neurônio, tá? Toda a estrutura do neurônio, a gente viu bem ele lá no sistema nervoso. O neurônio é a célula especializada, né, da atividade do sistema nervoso. Vamos falar um pouquinho sobre cavidade do corpo. Cavidades são os locais onde a gente pode encontrar esses órgãos, tá? Então, é uma forma de divisão para dizer, mensurar em qual região, em qual parte do corpo estão dispostos aqueles órgãos, os órgãos no caso, certo? De certa forma, ela ajuda, né, a proteger o órgão, por quê? Porque dependendo de cada cavidade, o nosso corpo ele entende que precisa de uma proteção adicional, né? Como, por exemplo, aqui a nossa cavidade, que protege os órgãos vitais, né, como o coração, pulmão e também o cérebro. Você pode ver que a estrutura de revestimento é muito mais com a afinidade de proteger aquele órgão, tá? Então, aqui a gente tem a divisão, que é a cavidade dorsal e a cavidade ventral. Só que a subdivisão é assim, cavidade do crânio, né, que contém aqui o encéfalo todo, cavidade torácica, aqui, ó, que é protegido pela região das costelas, né, aqui, cavidade abdominal, que é a região do abdômen, e aqui mais abaixo é a cavidade pélvica, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3 e 4. Novamente, cavidade do crânio, cavidade torácica, cavidade abdominal e cavidade pélvica. E os órgãos, professora?
Os órgãos nada mais é do que agrupamentos de tecidos. Lembra que eu falei que um órgão pode ter mais de um tecido. Pode ter um órgão que tenha o tecido sanguíneo mais o tecido muscular, né? Não tem um órgão? Tem, sim. Pode ter um órgão que tenha tecido epitelial mais o tecido muscular, certo? Então, os órgãos, eles estão no interior dessas cavidades que eu falei há pouco, tá? E um órgão, ele pode ter mais de uma função. Tem uns que são especializados em uma determinada função, mas tem outros que podem ter mais de uma função, né? O coração, a principal função dele é a circulação do sangue, né? Ele é uma grande bomba de propulsão para fazer o sangue circular. O estômago é para a digestão do alimento, né? O cérebro, na verdade, ele que controla todo o corpo, função vital, né? O fígado, ele tem diversas funções, gente. Armazenamento e liberação de glicose, metabolismo de lipídio, metabolismo de proteínas, processamento de substâncias em geral, tá? Não só drogas. Hormônios, destruição de células. Então, ele tem diversas funções. Então, também a gente tem aqui o pâncreas, né? Que tem também duas funções. Tem a função endócrina e a função digestiva, né? Como a gente já viu, produzindo hormônios e produzindo enzimas digestivas. Então, ele tem mais de uma função. A gente também tem a pele, que é revestimento e proteção. A gente viu lá no tegumentar, não foi? A gente tem o pulmão, que a gente viu lá no sistema respiratório, que ele é importante para realizar a troca gasosa, né? Entre o ar aspirado e expirado, fazer a homeostase, para manter os níveis de oxigênio e também os níveis de CO2 no corpo, né? Para eliminar o CO2. A gente tem também o rim, né? Que a gente também viu lá no sistema urinário, para filtração do sangue e produção da urina. A gente também viu o intestino grosso lá no sistema digestivo, né? A absorção de nutrientes e água e formação das fezes. O intestino delgado, né? Finaliza o processo de digestão e inicia a absorção dos nutrientes. Então, ele é logo depois lá do estômago, lá no sistema digestório, que ele vai iniciar a absorção e essa absorção ela é continuada aqui no intestino grosso. A gente viu um pouquinho aqui do baço, lá no sistema imunológico, né? Que armazena células de defesa e também armazena hemácias, então ele é um órgão muito vascularizado. Então, de forma geral, a gente tem vários órgãos, porque o nosso corpo ele é constituído de órgãos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a tireoide, o fígado, o estômago, o pâncreas, né? Os dois intestinos. A gente tem os órgãos sexuais, são os órgãos reprodutores aqui, ó, o feminino e o masculino. A gente tem o sistema excretor, o rim, o pulmão, a gente tem o cérebro, então a gente tem muito órgão no nosso corpo inteiro, tá? E aí a gente tem os processos vitais. O que são os processos vitais? São nada mais do que os processos em que esses órgãos trabalham, né? Os órgãos que constituem sistemas, e os sistemas eles trabalham juntos para manter. Processos vitais são processos executados pelo nosso corpo com a finalidade vital, né? De manutenção vital, manutenção da vida, entenderam? Um desses processos é o metabolismo, né? Que é a soma de processos químicos que ocorrem no nosso organismo. Metabolismo nada mais é do que trabalho, né? Os nossos órgãos estão trabalhando para algo. Então, catabolismo digamos assim, a destruição de moléculas. É quando aquelas moléculas, aquelas células, elas precisam ser destruídas. Anabolismo é a construção, ou seja, é a formação de moléculas, como por exemplo proteínas aqui, tá? O exemplo que deu aqui no slide sobre... Deixa eu só alterar aqui. O exemplo que deu no slide sobre catabolismo foi o processo de nutrição, que a gente digere o alimento, esse alimento é degradado para a gente conseguir obter os nutrientes, né, desse alimento. Então, esse é o catabolismo. E a gente tem a responsividade, que é a capacidade dos órgãos, dos sistemas de detectar e responder às mudanças. Um órgão que consegue detectar mudanças, principalmente mudanças do meio externo.
A pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Então, a pele tem a capacidade de detectar mudanças. Outro órgão, os rins, né? A gente viu que a gente tem células lá no rim que tem receptores, como por exemplo os barroreceptores, que conseguem detectar a alteração dos níveis de sangue e da pressão arterial, pressão sentida nas artérias, não é isso? Então, ele tem essa capacidade de detectar e responder a mudanças, certo? Assim como o próprio cérebro. É um órgão que consegue detectar, através dos seus receptores, mudanças de estímulos, tanto externos quanto internos, né? Consegue perceber mudanças, digamos assim, de temperatura, mudanças de luminosidade, mudanças de odor, né? Movimento, inclui o movimento do corpo como um todo, tá? Que é no caso da contração muscular, que é um órgão que faz o movimento. Coração é um órgão que faz o movimento mais importante do nosso corpo, né? Então é um processo vital, porque a partir do momento que ele não fizer mais movimento, a gente não vai ter mais vida. Reprodução, que é principalmente o que as nossas células reprodutoras, né, como os óvulos e os espermatozoides. Crescimento, que é o aumento do tamanho das células ou do tamanho ou da quantidade de células, né, como por exemplo no tecido mamário, digamos assim, em certas situações a mulher ela precisa fazer a multiplicação da célula. Então na mama, né, digamos assim, a gente tem o crescimento. Ou outro exemplo, o tecido ósseo. Quando a pessoa é criança, que ela vai ficando adulto, então ele vai entrando nesse processo de crescimento também, que é o aumento do tamanho e do número das células, né? Diferenciação, processo pelo qual células não especializadas tornam-se especializadas. Um exemplo é o que? A fecundação, né, do óvulo com o espermatozoide, formando as células-tronco. As células-tronco são as primeiras células que a gente tem no corpo, gente. Uma vida, quando ela é gerada, ela tem um tipo de célula. A partir dessa célula, ela vai se diferenciando, ou seja, ela vai se transformando em células mais especializadas, como por exemplo, célula sanguínea, célula nervosa, célula muscular. Então, todas essas células ela advêm de uma única célula, que é chamada célula-tronco ou stem cell. E a homeostase, que basicamente todos os nossos órgãos trabalham. O que é homeostase? Homeostase nada mais é do que equilíbrio, tá? Equilíbrio, manutenção de uma função. Falei para vocês que o nosso corpo ele tem uma temperatura. Então, todos os órgãos trabalham para se manter aquela temperatura, para se manter o nível de água, para se manter o nível de oxigênio. O pulmão está trabalhando para se manter o nível de oxigênio. O rim está trabalhando para se manter o nível de substâncias, né, que vão entrar e vão sair, como por exemplo o sódio, substâncias para a formação da urina, a excreção de substâncias exógenas do nosso corpo, né? O coração está trabalhando também para manter a circulação do sangue, para que também se tenha a oxigenação dos órgãos. Então, tudo isso trabalhando em conjunto. O cérebro também trabalhando para se manter a atividade vital. Então, quando eles trabalham em conjunto, né, para regular o ambiente interno, o nome disso é homeostase, tá? Então, pessoal, a nossa aula termina aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo que eu vou estar à disposição para tirar dúvida de vocês, tá? Vejam essa aula novamente, se vocês tiverem, não fixaram algo muito bem, certo? Dúvidas em relação não somente à aula, mas em relação à atividade, vocês podem estar falando comigo, tá? Então, façam a atividade dessa aula e aí a gente vai se falando ao longo do tempo, tá certo? Então, obrigada pela aula de hoje, um grande abraço para vocês, fiquem bem.